Fala pessoal, tudo bem? Douglas Silva falando. Pessoal, o objetivo desse vídeo é a gente tratar as estruturas arrays dentro dos CLPs, entender como essas estruturas funcionam, né? Qual a diferença entre uma variável unitária e uma variável do tipo array. Pessoal, essa é a dúvida de muitos profissionais, principalmente quando se trata em linguagem ST. Bom, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, já deixe seu joinha e compartilhe com aquele seu amigo que também quer aprender mais sobre automação industrial e indústria 4.0. Pessoal, retornamos dentro de instantes. Bom, pessoal, o que a gente vai analisar, né? É entender, na verdade, como funcionam os arrays, né? Esse é um tipo de variável que muita gente ainda tem dúvidas, né? De como utilizar no dia a dia. E é extremamente importante, principalmente quando a gente for trabalhar com a questão da lógica ST, né? Existem alguns recursos que a gente vai ver um pouco mais para frente, que são os recursos de estruturas de repetição. Então, os arrays são muito importantes nesse tipo de estrutura, né? Então, basicamente, pessoal, o que é um array, né? Muita gente confunde, né? Acha que é um tipo de variável especial ou algo totalmente diferente. Na verdade é o seguinte, a gente simplesmente coloca todas essas variáveis, né, em um conjunto, né? Então um array é um vetor, imagina que ele tem várias posições, ao invés de você declarar apenas uma variável, eu posso declarar um array com várias variáveis, né? Então o que funciona, né? Na verdade, ele pode ser de outros tipos. O array é composto de variáveis de outros tipos. Então vamos lá, vamos explicar um pouco melhor isso. Vamos demonstrar aqui uma variável unitária. O que seria uma variável unitária? Vamos pensar que isso aqui seria um bit. O bit ele assume 0 e 1, então ele é uma variável do tipo bool, do tipo booleana, tá? E um array, existe um array de bools, tá? Vamos dizer assim, um array de booleanos, né? Então como que funciona? O array de booleanos, quando eu declaro, vamos dar um nome aqui para esse cara, vamos chamar aqui de var01. Quando eu declaro uma variável unitária, eu falo que eu quero uma var01 do tipo booleano, ele vai criar apenas uma variável para mim. Quando eu declaro eu quero uma variável, uma var underline 01, por exemplo, e eu falo que o tipo dela é um array de 10 posições e todas aquelas variáveis são do tipo bool, ele vai declarar 10 variáveis diferentes e a gente tem acesso a cada uma dessas, var underline 01.0, ponto 1, ponto 2, né? E até o, vamos dizer, se eu falo que eu quero do 0 até o 9, são 10 variáveis, eu vou fazer acesso a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A única maneira, né, a única diferença, na verdade, entre uma variável do tipo unitário e uma variável do tipo array, é que nas variáveis do tipo array, eu crio um conjunto de variáveis, na verdade. Eu posso criar 100 variáveis de uma vez só, né? Ao invés de eu ficar declarando, por exemplo, var01, var02, var03, eu posso declarar um array, né, daquele tipo. E aí vai ser var underline 01.0.1. É só uma maneira de como a estrutura, como os sistemas computacionais, né, array não se utiliza apenas em CLP, mas praticamente todas as linguagens de programação têm esse tipo de estrutura. Ele vai alocar a memória suficiente para contemplar todas essas variáveis, né? Bom, pessoal, é até um pouco difícil quando a gente explica, mas a estrutura é parecida com isso que eu mencionei e a gente vai lá para a prática para demonstrar como que ela funciona de maneira prática e direta. Bom, pessoal, aqui eu vou fazer um programa do zero, né? Só para contemplar essa parte de arrays. Então deixa eu colocar aqui um programa, né? Vou chamar ele aqui de arrays, para a gente conseguir entender. Vou deixar aqui como estruturado, né? Como é linguagem ST. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou chamar essa rotina aqui pra gente aqui dentro. Eu já vou deixar para depois eu não esquecer. E o que acontece, pessoal? A gente vai declarar duas variáveis, tá? Na verdade são três, né? A gente vai criar aqui deixa eu criar maiúsculo var01. Ela vai ser do tipo booleano, ponto e vírgula. E aqui eu vou criar var02 também do tipo booleano, tá? E aqui, pessoal, eu vou criar agora, ao invés de eu criar tipo var01 e var02, eu vou criar uma var03 do tipo array, tá? Array. E aqui é onde vem a diferença, né?
Aqui a gente vai falar que a gente quer do zero. Opa, é ponto, ponto. Essa aqui é a estrutura, a sintaxe, tá? Do programa. Eu vou criar até 9 para ele poder criar aqui 10 variáveis, tá? E aqui, depois de eu criar essa estrutura aqui que eu falo, eu quero um array, porque eu estou falando para o sistema, cria uma estrutura para mim, são 10 variáveis que eu quero, do 0 até o 9, e aí eu falo o tipo dessa variável, of bool, tá ok? Então você vê que é uma estrutura que ele exige, além da criação, né, da variável em si, da estrutura da variável, eu falo o tipo. Então ele vai reservar aqui 10 espaços de memória desse array aqui que a gente chamou, né, ele de var03. Na verdade eu vou precisar aqui de uma var04 e aí do tipo bool, né, para poder demonstrar essa estrutura aqui também que a gente acabou de desenvolver, né? Deixa eu partir aqui meu CLP e deixar ele rodando, né? E assim, extremamente importante para a gente manter essa estrutura. Opa, ele já estava rodando na verdade aqui. É extremamente importante a gente conhecer os arrays, principalmente quando a gente for trabalhar com estruturas ali de repetição, né? Aliás, são várias aplicações. Uma delas bem importante, principalmente quando a gente trabalha com linguagem ST, são as estruturas de repetição. E a gente vai precisar dela. O que eu vou fazer aqui? Vou colocar igual a var02, né? Só para a gente poder entender essa estrutura. Opa, var02 e entender essa estrutura. O que acontece aqui com o que a gente acabou de criar? Basicamente, aqui o que a gente está falando? A gente está falando que a var01 ela é igual a var02, né? Então, eu vou colocar aqui true. Vou dar um write. Beleza? Então, o que eu estou fazendo? Estou falando que a var01 recebe o valor da var02. Eu vou vir aqui, vou escrever false aqui para ele voltar ao normal. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos pegar a nossa var04, que ela vai receber um valor de dentro da var03. O grande problema é que, por exemplo, aqui, ó, nesse caso, deixa eu compilar aqui para vocês verem, né? Quando eu falo isso daqui, o que acontece, né? Ele está dando um erro aqui pra gente. Por quê? Porque a var04 ela é do tipo bool, porém o que eu coloquei aqui da var03, se eu colocar ela direto dessa forma, eu estou falando que a estrutura inteira, né? Eu estou falando um array inteiro. Pega essas 10 variáveis e enfia dentro de uma única. Aí ele não vai funcionar. E aí o que a gente faz, né? A gente precisa, na verdade não é ponto, a gente precisa indicar dentro dessa estrutura de variáveis aqui, qual a variável... Opa, esqueci de colocar o igual aqui também. Qual a variável, né? Dentro dessa estrutura, como eles são 10 variáveis, qual a variável em específico dentro dessa estrutura array que eu quero pegar, tá? Então, basicamente é isso daqui. Agora a gente fez, ó. Aqui, quando a gente fica online, é mais fácil da gente visualizar essa estrutura. A var03, por mais que ela é uma variável do tipo booleana, do tipo bool, o que ela acontece? Ó, deixa eu trazer ela para cá para ficar pertinho aqui para a gente poder observar. Quando a gente olha essa estrutura de variáveis aqui, a gente pode observar, né, que aqui tem um maisinho. Ó. Quando eu clico no maisinho, ó, olha o que acontece. Ela não é apenas uma variável. Então, adianta eu vir aqui, por exemplo, colocar true nessa variável aqui, ó. Tá vendo? Não mudou nada. Por quê? Porque eu tenho que acionar justamente a posição correta dentro dessa estrutura. Então, muita gente confunde, pensa no array, né, como uma variável totalmente diferente, algo do tipo, mas não é. Na verdade, a única diferença, né, é que você, ao invés de declarar apenas uma variável por vez, eu consigo declarar uma estrutura inteira com várias variáveis. Isso daqui é muito útil, principalmente para quando você vai ter você quer, por exemplo, armazenar dados, né, dentro de uma estrutura. Quando você quer fazer uma estrutura igual a gente mencionou, depois a gente vai falar sobre repetição. Então, ao invés de eu ficar reescrevendo o código 10 vezes, eu mando ele percorrer, fazer o mesmo código com vários arrays. Não vou entrar nesse detalhe porque a gente ainda não viu as estruturas de repetição. E aqui funciona, pessoal, para qualquer tipo de variável. Vamos criar aqui a var01, vamos colocar só como int aqui para a gente poder... Opa, var01 int, 2 pontos. O int aqui é o nome da variável mesmo, int, ponto e vírgula. E agora a gente vai fazer a mesma declaração que a gente fez anteriormente, ó. var01, né? var02, perdão, do tipo underline int, né? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com a variável do tipo booleana, para você ver
que na verdade é só a estrutura que a gente está falando. Então a gente vai colocar aqui var 03 underline int, e aqui a gente vai declarar um array, ó. Ah, eu quero um array. Na verdade, agora eu vou até declarar ele um pouco maior para vocês conseguirem visualizar. Do 0 ao 1000, que aí já são 1000 variáveis de uma vez só, né? Você consegue criar com essa estrutura 1000 variáveis de uma vez só. Porém, diferente do anterior, que eram variáveis do tipo booleano, aqui eu estou falando que eu quero 1000 variáveis do tipo int. Tá ok? A única diferença que a gente está fazendo agora. Vamos declarar um var 04 int, tá? Vamos lá, do tipo int também, ponto e vírgula. Então a gente vai deixar essa estrutura aqui inteira. Deixa eu só tirar esses espaços para ficar mais fácil a visualização aqui que a gente está separando aqui, né? Os tipos de variável. O que a gente vai fazer agora? Vamos colocar aquela mesma... A gente vai copiar aqui a mesma estrutura que a gente fez. A gente faz var 01 underline int, peraí que eu estou digitando errado, que é igual, né, a var 02 underline int, tá? E aqui o que acontece? Nessa de cima, nessa primeira aqui, vai acontecer exatamente da maneira com que a gente fez aqui. Simplesmente estou pegando o valor da var 02 e movendo para a var 01. Agora aqui eu já vou fazer um pouco diferente, ó, var 04 underline int, que é igual, né, a var 03 underline int. Porém, aqui, da mesma forma com que eu fiz anteriormente, eu preciso informar dentro dessa estrutura de 1000 tags, né, aliás, 1000 variáveis, qual seria a variável em específico que eu quero fazer o acesso. Vamos colocar 100 aqui, só para vocês verem aqui como funciona. Eu acho que fica uma estrutura mais interessante de estar visualizando. Bom, vamos lá, beleza, bacana. Vou colocar aqui, descarregar para o CLP. Beleza, tá aqui a estrutura. E aí a gente abre essa variável de 1000, ó. Ele criou 1000 variáveis aqui pra gente. Porra, variável pra caramba, né? Então a gente vai vir na variável 100, tá? E a gente vai escrever o valor 15, tá? Eu vou voltar lá em cima agora, vou também, ó, sair, pegar aqui, fechar. Vou nas variáveis unitárias, que é a minha variável 2, e vou escrever aqui 20, né? Vamos lá e vamos mandar escrever todo mundo. Tá vendo que ele pegou o valor aqui, ó, dessa variável, a posição 100, né? Então quando a gente vai lá, ó, na posição 100, ela tá 15. Se eu mudar o valor aqui para 20, não acontece nada. Você coloca ali, ó, write values. Na verdade, não é que não aconteceu nada, né? Ele alocou 20 dentro dessa variável. E como que eu faço para acessar aquela variável que eu acabei de colocar 20? Simplesmente colocando aqui, ó, 99. Agora eu quero que ele deixe de fazer o acesso lá no 100 e ele faça o acesso na variável 99, que foi aquela variável que a gente criou. Então essa estrutura, né, de arrays, ele funciona dessa forma. Então você está vendo que eu não estou declarando uma variável por vez, eu declaro vários tipos de variáveis, né? Existem estruturas dentro do próprio sistema que a gente consegue declarar, por exemplo, né? Aqui a gente está falando com os tipos primitivos, vamos dizer assim, de variáveis, que a gente está falando entre booleano, a gente está falando entre variáveis do tipo int, do tipo real. Essas variáveis que são as primitivas, ainda é um pouco mais simples. Porém, existe maneira assim da gente colocar estruturas mais complexas, né? Ao invés de eu ter apenas uma variável, né, um valor, eu consigo colocar uma estrutura dentro desse array. O que seria uma estrutura, né? Uma estrutura, por exemplo, eu vou falar que eu tenho uma variável do tipo motor. E dentro dessa variável do tipo motor, eu tenho 10 variáveis lá dentro. Eu tenho como declarar esse array daquele tipo de variável. Então assim, pessoal, a gente pode mudar, né? Você vê que essa estrutura de arrays, ela é simples de desenvolver. A gente pode mudar aqui para real. Agora todas essas variáveis, elas deixam... Opa, antes disso, deixa eu mudar essa aqui embaixo para real também. Essas variáveis aqui, elas deixam de ser variáveis unitárias e elas começam a... Peraí que ele está com algum erro... Deixa eu ver qual foi o erro. Não deu nenhum erro, não. Esse tipo de variável aqui, ele deixa de ser... Não, ele deu um erro sim, deixa eu voltar. Of real... Ele é do tipo real. Deixa eu compilar aqui para ver o que eu errei aqui. Não, nada, tá tudo certo, né? Então aqui o que acontece? A gente deixa de ter variáveis do tipo inteiras, vamos dizer assim, e agora a gente começa a ter variáveis do tipo real, né? Então você consegue mudar o tipo.
né? E a grande sacada é justamente isso que a gente falou. Ó, vamos pegar ali a 99 aqui que a gente está usando. Vamos vir aqui no 99, vamos colocar aqui 25.4, né? Porque agora ela é uma variável do tipo real, não mais inteiro. Então, assim, a estrutura aqui já funcionou. Então, você vê que a única diferença entre uma variável do tipo array e uma variável do tipo unitária é que você consegue declarar, na verdade, um conjunto de várias variáveis. Então, isso daqui é extremamente importante. Já no próximo vídeo eu vou trazer um pouco sobre estruturas de repetição. Elas são extremamente importantes dentro de programação, principalmente a linguagem ST, né? Ajuda muito nessa questão de você trabalhar dessa forma. Existem alguns cuidados, eu vou trazer esses cuidados aqui também. Porém, é extremamente importante esse tipo de variável, né? Também para outras situações. Mas na linguagem ST em específico, isso faz uma baita de uma diferença. Bom, pessoal, até aqui era a ideia mostrar o que é uma estrutura do tipo array, como ela funciona. Muita gente tem dúvidas, vocês não fazem ideia quantas pessoas têm dúvidas referente a toda essa estrutura, de como funciona uma variável do tipo array. Bom, pessoal, se ainda não curtiu o vídeo, já curte. Siga aí, né, o nosso canal para você receber as atualizações à medida que a gente for lançando os novos vídeos, né, ativando aí o sininho, e compartilhe com seu amigo que também quer aprender sobre automação industrial e indústria 4.0. Bom, pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo. Fico aguardando vocês aí para um próximo vídeo.